final de outubro. Outubro esse que se caracteriza já há bastante tempo por uma campanha das mais relevantes no nosso país. Com saúde não se brinca, estamos vendo tudo isso que está ocorrendo aqui durante a pandemia. Outubro tem o famoso Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. Hoje nós recebemos doutora Rima Dibili, oncologista e oncogeneticista do Instituto Multidisciplinar de Cancerologia de São José dos Campos. Doutora Rima, seja muito bem-vinda, é um prazer mais uma vez recebê-la aqui no Abre Aspas na SP Rio Mais. E falei a respeito da importância desse Outubro Rosa em meio a uma pandemia também, onde parece que as pessoas, esperamos que de uma forma um pouco mais efetiva, estejam mais preocupadas com a prevenção. Prevenção essa que começa com o todo dia, com a atenção e, claro, não especificamente em campanhas. A senhora comentava aqui um pouco a respeito dessa prevenção e vamos começar por aí. É muito importante que as pessoas mais jovens, a despeito do que se imagina, procurem principalmente e rapidamente esta prevenção para que para que essa doença não se evolua. Talvez seja esse aí um dos principais fatores até dessa campanha, doutora? Então, o Outubro Rosa ele se caracteriza mesmo pela prevenção em relação ao câncer de mama. O que a gente tem que sempre lembrar que quando a gente faz uma campanha de prevenção para um câncer, nós temos sempre que lembrar dos outros tumores também. Não só pensar no câncer de mama e também nas outras patologias, nas outras doenças que nós temos, e toda a prevenção, não só relacionada ao câncer, como a pressão alta, outras doenças, também sempre é válido. O que acontece? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, toda mulher a partir dos 40 anos deve fazer sua mamografia, que é o exame fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O que a gente tem que falar? A mamografia é um exame simples, é um raio-x, que existe a compressão, que todas as mulheres reclamam dessa compressão. Essa compressão, que é quando nós apertamos a mama, ela é fundamental para ser feito o diagnóstico. E qual é a importância? É através dessa compreensão que a gente pode ter um melhor benefício, uma melhor avaliação dessas imagens. Por isso que é importante tanto a compressão como uma sala fria, é isso que as pacientes mais reclamam para a gente em relação ao exame de mamografia. E ele é fundamental. Qual é a importância? O que a gente tem observado? Que as mulheres após os 50 anos, que é o mais comum a incidência do câncer de mama, a gente tem feito o diagnóstico mais precoce, porque é a idade que mais as mulheres realmente fazem com frequência as mamografias anualmente. As mulheres mais jovens, aquelas mulheres que estão apresentando câncer menores do que 40 anos, essas mulheres às vezes chegam ao nosso consultório com um tumor mais avançado. Por quê? Porque essa mulher, teoricamente, não faz parte da idade que é para ser feita a mamografia e ela nem está pensando nesse câncer. Então, quais são os principais sinais de alerta que nós devemos ter até para a gente avaliar essas mulheres mais jovens? Então, se você na sua família tem história familiar de câncer de mama ou de algum outro tipo de câncer ou tumor em idade mais jovem, vale a pena você ter uma avaliação de um especialista para ver com que frequência você deve fazer seus exames e se você deve fazer esses exames antecipado em relação à população em geral. Isso é muito importante para ser feito. Outra coisa que a gente também tem que avaliar, se você não tem caso na família, o autoconhecimento também é muito importante. Lógico que o autoexame, ele não é ele que vai diminuir o risco de morte dessas pacientes. O que realmente diminui e faz diagnóstico precoce é a mamografia. Mas o autoexame é um autoconhecimento dessa mulher. Quando deve ser feito o autoexame? Depois do período menstrual, espera pelo menos uma semana e você tenta fazer o autoexame para se conhecer. E se você vê qualquer alteração nessa mama, seja nodulação, seja uma alteração da pele, da cor da pele, da textura dessa pele, quando tem inversão do mamilo, o mamilo vai para dentro, ou até uma retração, você tem tipo como se fosse uma cavidade nessa mama, todos esses fatores e esses sinais
saída de secreção pelo mamilo, saída de secreção às vezes sanguinolenta, como se fosse sangue mesmo. Todos esses sinais e sintomas são sinais de alerta, inclusive para essas mulheres jovens, para procurar um médico. E se tem história familiar, aí a idade de procurar um médico, de fazer uma análise clínica, é antes dos 40 anos. Aí essas mulheres começam a ser avaliadas antes. Perfeito. Doutora, a gente sabe que não foi um fenômeno apenas aí dos institutos de cancerologia, mas durante toda a pandemia a gente teve uma redução significativa no número de presenças nas consultas. No caso de vocês, aqui do EMC de São José dos Campos, como é que está sendo feito? O pessoal realmente diminuiu o número de consultas? Realmente é seguro ir nas consultas? Passa um diagnóstico para a gente, porque a gente sabe que o câncer não espera, né? Isso. A gente tem que lembrar que o câncer não pode esperar. Então, eu vi uma redução de forma geral, inclusive nas cirurgias, nos diagnósticos a serem feitos, então houve esse atraso. Isso com a pandemia, realmente, nós tivemos uma preocupação grande em relação a isso. É lógico, o paciente que está bem, que tem apenas exames para mostrar ao seu médico, esses pacientes, nós entramos em contato, podemos fazer até aquelas videoconsultas, vemos esses exames e conversamos. Agora, pacientes que estão fazendo o diagnóstico, que estão em tratamento, esses não pararam de forma alguma. Eles tiveram que continuar sendo tratados, porque não podemos esperar, apesar da pandemia, e, lógico, tendo todos os cuidados necessários e graças a Deus, tudo está correndo bem. Nesses últimos 7 meses, nós não tivemos nenhuma intercorrência em relação a isso. Então, e nem na minha clínica, eu acho que nem nas outras clínicas também, porque todos os cuidados de proteção para os funcionários da saúde e para os pacientes estão sendo tomados em todos os lugares de modo geral. Perfeito. Doutor, a gente tem alguns meses aí de conscientização, que é, por exemplo, o Setembro Amarelo, que trata aí das doenças mentais, do Outubro Rosa e também do Novembro Azul. Do Outubro Rosa a gente tem um tabu que foi criado há muito tempo, que é da falta de humanização aí na hora do exame, como você acabou de falar. Eu queria que você passasse um pouco do relato de como é realizado esse exame e da humanização, porque existe um tabu muito em não fazer este exame. Eu queria que você passasse aí um pouco de confiança para o pessoal que está assistindo a entrevista e frisar novamente a importância deste exame. Isso, o que acontece? O tabu é de tudo, o medo da radiação, de ter câncer pela radiação, da sala fria, da agressividade na compressão. Então, o que a gente tem que conversar? A sala fria é necessária porque o equipamento necessita dessa sala fria. Então, não é falta de humanização, não é falta de consideração pelos pacientes. A compressão é necessária porque quanto mais compressão, menor a radiação e melhor você consegue avaliar essa mama. A radiação é uma radiação mínima, que a gente poderia até repetir 2 vezes ao ano se isso for necessário. Então, a gente não pode se preocupar com medo de ter câncer pela radiação dessa mamografia, tá? Outra coisa, o que as pessoas falam? A paciente fez a mamografia e não descobriu nada. Quando que acontece? A mamografia é um exame muito sensível. Mas em mulheres muito jovens, que a gente chama que tem a mama densa, quando faz a mamografia, essa mamografia, quando você vê as imagens, ela é muito branca pela densidade da mama. Então se confunde a coloração de um nódulo junto com a densidade da mama. Então você não consegue enxergar no meio dessa densidade, às vezes, um nódulo. Por isso que às vezes as mulheres falam, eu fiz mamografia e não foi efetiva. Mas aí existem outras técnicas, como ultrassom em associação, e às vezes, se necessário, uma ressonância, para a gente poder verificar e fechar esse diagnóstico. Às vezes, quanto mais exames eu uso, mais sensibilidade eu tenho e consigo fazer um diagnóstico mais preciso para essa paciente. Então, mesmo as mulheres ouvindo falar isso, elas têm que prestar atenção que é um exame muito bom. E sempre temos outros recursos a serem associados junto com ele, se for necessário. Perfeito. Doutora Rima diz também, já lenda, que talvez o que mais mata, o que mais prejudica é a ignorância. E você não se abrir ao que de fato acontece. Não estamos aqui chamando ninguém de ignorante, longe, muito longe disso, mas são tabus que acontecem. Infelizmente, no nosso país nós não temos uma hegemonia educacional e
para que isso daí já tivesse sido dirimido durante o tempo. Mas para lá de importante essa campanha, para lá de importante esse tipo de esclarecimento, doutora, que a senhora acabou de dar a todos nós. E fica aí a gente, claro, como sempre, apoiar a todas essas campanhas, ter sempre o acompanhamento de um médico de verdade e sem achismos. Infelizmente, nós temos a nossa população ainda muito dependente de achismos, de milagres que na verdade não se concretizam. A palavra é simples: prevenção, quebra de tabus e de vergonhas. Isso não pode existir. Doutora, infelizmente nosso tempo é curto, mas como sempre nós estamos à disposição aqui do Instituto Multidisciplinar de Cancerologia de São José dos Campos. A senhora que pode, por favor, se utilizar aqui dos nossos meios para trazer as informações pertinentes e absolutamente necessárias à nossa população a respeito dessa doença, que a despeito de estarmos dentro de uma pandemia, ainda continua sendo um dos grandes vilões da saúde mundial. Nós agradecemos demais a presença de doutora Roma Gibili, oncologista e oncogeneticista, como eu disse, do IMC, Instituto Multidisciplinar de Cancerologia de São José dos Campos. Muito obrigado, doutora. Obrigada.